Olá amigos, irmãos, paz seja com todos. Estamos aqui para mais uma vez aprendermos juntos da Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre o caminho da liberdade. Nós vamos focar no trecho após a saída do povo de Israel do Egito até a chegada no Monte Sinai. Vamos ver algumas coisas que ocorreram com o povo de Deus, alguns acontecimentos nesse caminho, alguns milagres que eles receberam e o comportamento que eles tiveram diante de alguns testes aos quais Deus os submeteu. O trecho que nós vamos ler está no capítulo 16 do livro de Êxodo. Mas antes, façamos uma oração. Amado Deus e querido Pai, nós estamos aqui mais uma vez em Teu nome, ó Pai, elevando as nossas vozes a Ti, pedindo a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e Te agradecendo por tudo aquilo que Tu tens nos concedido. Pedimos, abre o nosso entendimento para que compreendamos a Tua palavra da maneira como Tu desejas. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo capítulo 16, versículo 1. Deus manda o maná. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matares de fome a toda esta multidão? Bom, nós vemos aqui o povo de Deus já tendo atravessado o mar, já tendo experimentado o milagre da transformação das águas amargas em mara para águas doces, água potável, e o povo saindo ali do deserto de Sur e chegando aqui entre Sim e o Sinai, chegando em Sim, no deserto que ficava entre Elim e o Sinai. E este deserto de Sim, era um dos 19 desertos mencionados no Antigo Testamento. Há 15 dias do segundo mês, ou seja, eles tinham percorrido um mês no deserto, já tinham visto novos milagres de Deus, mas houve um momento de dificuldade. Segundo o Targum de Jonathan, Targum significa tradução. O que eram esses Targums? Havia vários Targums, traduções do hebraico para uma outra língua, porque o povo no exílio foi se afastando do idioma hebraico. Por conta disso, havia traduções do hebraico para que o povo tomasse conhecimento da palavra de Deus. Algumas traduções em siríaco, em aramaico, e uma das bastante conhecidas era essa tradução de Jonathan. Segundo ele, o povo reclamou porque a massa trazida do Egito tinha acabado. É uma queixa sem sentido, porque o povo ainda tinha os seus animais. Eles estavam ali no primeiro momento, após acabar o seu mantimento do Egito, questionando por que não haviam chegado, possivelmente, à terra prometida. Já estavam andando há um mês e ainda esta terra não estava nem sob as suas vistas, e entraram em desespero. Mesmo com seus animais ali para alimento, de fome eles não morreriam, porém os seus alimentos tinham diminuído. Alguns inseguros, enxergando a dificuldade e lá na frente uma escassez de alimento, começaram a murmurar, já muito antes do alimento entrar em falta.
E o que aconteceu? Deus vai responder isso. Versículo 4 do capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então, vamos lá. Deus disse que ia enviar pão para o seu povo. Deus não esperou todo o alimento acabar. Deus, até para dar um alívio para Moisés, falou: vou responder para esse povo antes que eles te apedrejem. Alguns teóricos da normalidade, algumas pessoas que tentam explicar os milagres de Deus, buscando na natureza uma forma de desqualificar a operação de Deus, buscando na natureza uma forma de dizer que aquilo era somente um fenômeno natural, eles associavam o maná a um suco doce. Esse maná que Deus disse que enviaria do céu, eles associavam o maná a um suco doce que gotejava de um arbusto, de uma tamargueira no deserto. E esse arbusto, ele exudava, ele expelia como se fosse um mel, umas gotinhas pesadas, uma espécie de orvalho, e isso era relativamente comum. 2 insetos feriam a casca dessa árvore, os raminhos dessa árvore, e dali gotejava esse produto, que era parecido com o mel, era adocicado e de cor esbranquiçada. Isso aconteceu, e acontece, aliás, nos meses de maio e junho. E esses arbustos, essas tamargueiras, eram facilmente encontradas nos lugares por onde os israelitas estavam passando. Nós lemos que com o calor, voltando agora ao maná como um milagre de Deus, com o calor ele derretia. Sem o calor, ele poderia ser pilado e moído, ele se tornava um grão duro. Deus disse que ia mandar este maná para o seu povo, ia fazer descer do céu. Porém, a cada dia, isso deveria ser renovado. Vou explicar. Deus mandaria o maná diariamente, para aquilo que fosse suficiente para que comessem por um dia. E no dia seguinte, Deus daria mais. Vamos adiantar um pouco. Versículo 14, eu quero ler com vocês agora. Ainda sobre o maná. E alçando-se o orvalho caído, eis que a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Os israelitas, diante daquilo que viram no deserto, diante do pão que Moisés disse que Deus estava dando a eles, se espantaram e disseram: o que é isto? Em hebraico, man-u, que ficou conhecido como, para nós, o maná. Então, a tradução da palavra maná é o que é isto para os judeus. Eles não entenderam direito o que era, por isso da pergunta. Voltemos para o versículo 5. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Deus estabeleceu que o maná deveria ser colhido pela manhã, e só na quantidade suficiente, 1 homer ou 1 quilo aproximadamente, para que aqueles que o colhessem, comessem. Não deveria ser colhida quantidade maior, ele não deveria ser guardado para o dia seguinte. E se isso acontecesse, nós vamos ver logo mais pela frente o que aconteceria. Não, já vamos adiantar. Juntava bicho. O maná guardado de um dia para o outro
apodrecia. A exceção era ao maná que era colhido no 6º dia. Este maná que era colhido em dobro no 6º dia, para que não se colhesse nada no sábado, não apodrecia. Quando Deus é obedecido, as pessoas colhem os benefícios. Quando Deus é desobedecido, nós lamentamos, aliás, o povo que desobedece lamenta as consequências. Quando Deus falou para Moisés e Arão que à tarde Deus mandaria carne e que pela manhã Deus mandaria o maná, o povo se alegrou, depois de terem visto o milagre de Deus, porque a princípio Deus havia prometido, Deus disse o que faria, mas até aquele momento o povo achava bastante estranho. De onde viria comida em um deserto? De onde viria pão? De onde viria carne no deserto? Fazer um churrasco à tarde seria uma coisa maravilhosa, principalmente se eu não precisasse dispor dos meus animais. Vamos prosseguir no versículo 8. O que a palavra de Deus disse? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? A murmuração do povo, mesmo dirigida a Moisés, tinha como alvo o próprio Deus. Moisés disse: olha, vocês não estão murmurando contra nós, vocês estão murmurando contra Deus. E o pior, não havia motivo para murmuração, porque todas as necessidades do povo tinham sido supridas até aquele momento, quer de alimento, quer de água. E Deus ia dar ainda mais um sinal ao seu povo. Versículo 10. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus se manifestou de uma maneira diferente na nuvem. Não era a mesma nuvem que os acompanhava durante o dia no deserto, e nem a coluna de fogo que os acompanhava à noite, pelos 40 anos do deserto. O que aconteceu? Deus se manifestou de uma maneira diferente. A fim de eliminar aquela murmuração, foi que Deus mostrou ao povo uma parte da sua glória, que nós costumamos chamar, que a Bíblia registra como Shekinah, a Shekinah de Deus, a glória de Deus. O que é Shekinah? É uma palavra utilizada para indicar a presença de Deus, mas a presença de Deus, a manifestação de Deus, que os homens podem suportar, porque nunca ninguém viu a Deus em sua glória, mas Deus manifestou parte de sua glória ao seu povo, a Moisés no deserto. Essa parte que pode ser vista pelo homem, pelo ser humano, sem que ele morra, nós chamamos, e a Bíblia chama, de Shekinah. Versículo 11, quando Deus mandou carne para o seu povo. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. O que aconteceu aqui? Nós não vamos entrar no detalhe, que é nas especificações que são faladas no livro de Números, sobre como Deus se indignou e qual foi o castigo que Israel recebeu por terem murmurado sem motivo por conta da
eventual falta de alimentos, não daquele momento, mas que aconteceria ainda, e que na verdade nunca aconteceu. Quantas vezes o ser humano reclama de coisas que jamais acontecerão? Deus não se agrada disso. Mas voltemos ao texto. 3 foram as manifestações de Deus: através do maná, uma forma de prover comida ao seu povo, também das codornizes, que muitos usaram para fazer churrasco à tarde, uma asinha ali na brasa, e também Deus mostrou a sua glória. Eu já falei, e alguns procuram justificar, que os milagres de Deus são, na verdade, fatos que acontecem na natureza, sem estar ligados a uma força divina. Eu discordo, mas chega a ser interessante a colocação feita por algumas pessoas que pensam isso. E como alguns tentam decifrar todos os milagres associando a eventos naturais, o das codornizes não seguiu rumo diferente. O que são codornizes? São aves. Essas aves são muito abundantes lá no Oriente Médio. E essa ave migra regularmente da Síria e da Arábia no outono para a África Central. Então, na primavera, as codornizes retornam, passando ali pela região onde o povo de Deus estava. E o que acontecia? Acontecia o seguinte: os habitantes da Arábia Pétrea, costumavam armar longas redes ali na costa marítima por uma grande distância, e dessa forma eles apanhavam grande quantidade de codornizes que costumavam vir do mar. Flávio José, o historiador, ele informa que era um pássaro muito comum naquela área. Mas acontece o seguinte: curiosamente, até aquele momento, o povo não tinha visto uma codorniz voando sobre o arraial. Aqueles que defendem que foi um evento da natureza, desassociado da intervenção divina, precisam de muita fé para crer que Deus não trabalhou naquela situação. Eu digo que alguém precisa de mais fé para acreditar que aquilo aconteceu de uma maneira natural do que por uma intervenção divina. Aquelas codornizes, elas foram utilizadas por Deus para alimentar o povo. E interessante é que elas chegaram exatamente no dia e na hora que Deus havia dito. Não foi uma chegando num dia, uma meia dúzia chegando no outro, uma centena no outro dia, nada disso. Elas chegaram exatamente no momento que Deus mandou. E quer saber de uma coisa? Ainda que tivesse sido algo natural, lá atrás Deus já tinha escrito o caminho que aquelas codornizes deveriam percorrer futuramente. No dia 16, a murmuração se deu no dia 15, Deus disse que a resposta viria no dia seguinte. Então, no dia 16 do segundo mês da saída do Egito, Deus já tinha programado aquilo. Isso mostra, de toda forma, a grande sabedoria de Deus e como Ele cuida do seu povo. Mas vamos prosseguir. Vamos ver mais alguma coisa ainda pela frente, que alguém tenta explicar naturalmente e acaba se complicando bastante. Porque ainda que haja uma explicação natural, entenda o que eu vou dizer. Foi Deus que criou a natureza para agir daquela forma e não há como discordar disso. Ainda sobre explicações naturais, rapidamente, me veio à memória agora, a primeira vez que eu ouvi essa explicação foi de um pastor que já partiu para o Senhor, pastor Amaro, que era da Voz da Verdade. Ele me explicando, no meu tempo de novo convertido,
ele disse que alguns justificavam que a parte do Mar Vermelho que foi atravessada por Israel era uma parte que mal dava um palmo de água, que qualquer um poderia passar por ali e que a ciência comprova isso. Ora, é sabido nos dias de hoje que há trechos de alguns lugares, principalmente antes da construção do Canal de Suez, que poderiam ser atravessados a pé, que dava ali um palmo de água. Então não teria sido um milagre que Deus fez fazendo o povo atravessar o Mar Vermelho a pé? Olha, se você não aceitar que foi um milagre Deus fazer o povo atravessar o Mar Vermelho a pé, então aceite o milagre de Deus ter feito um exército inteiro morrer em apenas um palmo de água. Não há como negar que houve uma intervenção sobrenatural de Deus. Por mais que se tente explicar os milagres de Deus, não vão conseguir, porque vão esbarrar sempre em alguma coisa, como no caso do afogamento do exército do faraó em um palmo de água. Mas eu prefiro crer da maneira como a Bíblia diz. Deus afastou as águas e o povo caminhou em seco pelo meio do mar. Prosseguindo no versículo 16, capítulo 16 ainda. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se achem em sua tenda. Então vamos lá. O que eles tinham que fazer? Primeiro, recolher diariamente, exceto no sexto dia, a porção exata daquele dia. Cada um tinha que recolher o seu. A quantidade era de aproximadamente 1 quilo por pessoa. Não poderia ser guardado para o dia seguinte. E se houvesse alguém confinado ou confinado em sua casa, não pudesse sair por algum motivo, aí sim um outro poderia vir e trazer o maná para ele. Caso contrário, não. Isso aponta para uma alegoria com a nossa necessidade de alimento espiritual. Cada um deve buscar o seu. Nós não devemos contar com o alimento que outros vão buscar. Cada um de nós é ensinado nesse versículo a buscar a nossa provisão diária, espiritual, da mesma forma que eles buscavam a sua provisão material diária. Versículo 19 e 20, prosseguindo. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Ganância, para ter mais do que necessitava, e falta de fé naquilo que havia sido dito da parte de Deus. Isso era o que permeava a mente daquele povo obstinado, aquele povo teimoso. Jesus nos ensina que ele cuida dos pássaros. Mateus capítulo 10, versículo 29, diz que nenhum vai cair do céu sem que seja a permissão de Deus. Nenhum pássaro vai deixar de ser alimentado, porque Deus cuida de cada um deles. Jesus nos aconselha a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. E diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele cuida de cada um de nós. Deus está cuidando de você no dia de hoje? Não fique ansioso com o dia de amanhã. Jesus disse que basta a cada mal o seu dia. Não queira adiantar os males dos dias que virão pela frente. Você não vai suportar. É um peso muito grande. Fique com o mal de cada dia. Este Jesus te ajuda a carregar. Versículos 22 e 23.
E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Os dirigentes do povo na época parecem ter ficado surpresos com o cumprimento das palavras de Moisés. Porque, infelizmente, nos versículos seguintes, alguns do povo resolveram sair no dia de sábado para colher maná. Talvez não tivessem dado crédito e colhido da maneira como deveria ser colhido em dobro. Talvez porque pensaram: será que Moisés está falando a verdade ou está nos enganando? Será que Moisés está falando sério que sábado não vai ter? Se tem todos esses dias, por que não no sábado? Enfim, não se sabe o porquê, mas o povo saiu no sábado, demonstrando a falta de confiança na provisão divina e também uma desobediência à ordem de Deus. Resultado: não encontraram maná no sábado. 16, versículo 35, quero pular para ele. Diz a palavra de Deus: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. 40 anos foi todo o período de testes que Deus colocou para o seu povo no deserto. Esse prolongado período fez com que o povo visse também o prolongamento da grandiosidade e do milagre de Deus, pois proveu seu alimento durante esses 40 anos no deserto. Prosseguindo no capítulo 17, passagem pelo deserto de Sim, e mais uma vez o problema de falta de água. Versículo 1 diz que: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. A providência de Deus continua a ser um dos temas básicos do livro de Êxodo. E a água, novamente, se torna um problema, ou melhor, a falta de água. A Bíblia diz que o povo contendeu com Moisés e pediu para que Moisés lhes desse água para beber. Moisés chegou e disse: Mas por que vocês contendem comigo? Isso que vocês estão fazendo é tentar a Deus. O povo de Israel usou essa questão da falta de água para desafiar até a liderança de Moisés. E o povo se irou a ponto de quase apedrejar Moisés. Interessante. Estavam questionando a liderança de Moisés, estavam a ponto de apedrejar Moisés, nós vamos ver nos versículos seguintes. E me diga uma coisa: se Moisés fosse deposto da frente daquele povo, quem seria nomeado no lugar de Moisés, que tinha a solução para o problema de falta de água? Ninguém. Por que ninguém? Porque se alguém que quisesse ocupar o lugar de Moisés soubesse onde tinha água, óbvio que passaria essa informação. Mas ninguém sabia onde havia água. E na hora de atacar, atacaram Moisés. Capítulo 17, versículo 3. A Bíblia diz: Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Diante dessa murmuração, Moisés clamou ao Senhor e perguntou a Deus: o que eu vou fazer com esse povo? Aquele ato de murmurar indicava a falta de fé e a rebeldia.
como já disse, além de um desafio à liderança de Moisés. Alguém estava querendo aproveitar a oportunidade e se colocar à frente ali do povo de Deus, depondo Moisés, dando um impeachment em Moisés. E há momentos em que o homem não tem resposta. Moisés não tinha uma resposta para o povo. A sabedoria que ele havia adquirido no Egito e no deserto não era suficiente para solucionar aquele problema. Então ele clamou a Deus. O povo estava indignado com Moisés porque Moisés os havia tirado do Egito. Moisés queria que o povo fosse liberto. E o povo queria ser liberto. Mas queria ser liberto de uma maneira muito tranquila. E a liberdade, o caminho da escravidão para a liberdade, ele passa por várias crises. São várias crises que o povo de Deus passou por várias crises durante o período que saiu do Egito até chegar na Terra Prometida. Eles enfrentaram um deserto e no deserto eles foram submetidos a testes, que nós estamos chamando aqui de crise. A saída da escravidão não é tão simples. As crises serão enfrentadas, porém, muito menores que a crise que havia lá no Egito, a da escravidão. Moisés, no capítulo 17, versículo 4, ele clama a Deus e pergunta: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. E prossegue, no versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma tua vara na mão, com que feriste o rio, e vai. Versículo 6, ele diz: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. No problema, devemos clamar a Deus. Moisés ali clamou a Deus e Deus lhe respondeu. Moisés estava em Horebe. Horebe parece que designava a inteira serra montanhosa. E o Sinai era um dos picos, era um dos montes. Algumas vezes também se refere a Horebe como um dos picos dessa mesma serra, juntamente com o Monte Sinai. Então, ora Horebe é a cordilheira, ora Horebe é tomado como um dos picos. De qualquer forma, não altera em nada e não afeta em nada a nossa fé e nem os milagres que aconteceram. Alguns argumentam que o que aconteceu foi algo natural, que debaixo de algumas superfícies calcárias havia água, e isso era do conhecimento do povo nômade no deserto. Ora, se fosse do conhecimento do povo nômade, não significava que ali naquele local havia um local que havia pedra calcária e água correndo em algum veio, em algum lençol ali debaixo. Moisés, com certeza sábio que era, conseguiria ter identificado, mas não conseguiu identificar isso. Em um momento de desespero, clamou a Deus, e Deus disse que era para ele ir até certo local e ali bater, que Deus faria jorrar. Embora isso possa acontecer naturalmente, sem a intervenção de Deus, isso jamais teria acontecido. Deus estava mostrando ali um milagre. E por conta de alguns que querem justificar os milagres de Deus como algo completamente natural, Deus, na segunda vez que disse a Moisés que deveria suprir a água do povo, suprir o povo com a água, Deus pediu para que Moisés se dirigisse a uma rocha e pedisse para a rocha, talvez já antevendo a desculpa que alguns dariam de que o milagre que Deus fez de sair água da rocha era algo natural entre os povos nômades. Não foi.
A água para suprir, para matar, para mitigar a sede de aproximadamente 3 milhões de pessoas, e se você discordar de mim, tudo bem, vamos considerar 600 mil homens a pé, ou em pé, 600 mil homens para a batalha. Você quer somar mais 600 mil de crianças, 600 mil mulheres, já dá quase 2 milhões, fora os animais. Água para 2 milhões, 2 vezes a população de São Bernardo, é muita água para sair de uma rocha que estava ali escondida por uma camada calcária. Eu acho difícil, na verdade impossível. Mas vamos prosseguir. Logo após essa murmuração e Deus ter operado esse milagre, um grande inimigo apareceu diante de Moisés, diante de Israel. Amaleque começa a pelejar contra os israelitas. Amaleque era um parente distante dos israelitas que agora estava combatendo contra eles. Diante daquela situação, Moisés determina que Josué vai enfrentar o inimigo, enquanto Moisés sobe ao monte para orar. E quando Moisés levantava a mão, símbolo das nossas orações nos dias de hoje, mostrando que nós devemos não somente nos esforçar fisicamente para vencer obstáculos, mas também apresentar os nossos obstáculos e as nossas dificuldades a Deus em oração. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas Moisés se cansava, e quando as suas mãos se baixavam, o que acontecia? Israel perdia. Quem prevalecia era o adversário. Arão e Hur fizeram o quê? Colocaram uma rocha, uma pedra, para que Moisés sentasse sobre ela, e os dois seguravam as mãos de Moisés para cima. Quando nós oramos, o direito prevalece. Quando nós não oramos, quando nós nos mostramos omissos na oração, o errado toma forma. O pecado, o que é errado, acaba prevalecendo. Por isso, devemos ficar em oração. Versículo 12. Diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Moisés já tinha uma certa idade. Há, na verdade, um momento em que nós vamos enfrentar uma fadiga em nossa missão. E precisamos de ajuda, precisamos de cooperação. Todos nós precisamos uns dos outros. E temos obrigação, quando vermos alguém começando a mostrar sinais de fadiga, nós devemos dar uma mãozinha, devemos nos dispor, não somente em oração, mas com ajuda voluntária. Depois dessa batalha, quando Moisés venceu totalmente os inimigos, o que aconteceu? Moisés, ele levantou uma bandeira. Na verdade, ele edificou um altar e ali ele deu um nome àquele altar, dizendo: o Senhor é a nossa bandeira. Dizendo isso significava o quê? O Senhor é aquele conquistador cuja bandeira nós lutamos. Nós lutamos debaixo da bandeira de Jeová, o nosso conquistador. Nós não vamos confiando nas nossas lanças, nas nossas espadas, nós vamos confiando naquele que está acima de nós. E dele nós fazemos a nossa bandeira como sinal da vitória. Não adianta só esforço físico para vencer as batalhas. Precisamos também orar. Por mais que nós acreditemos que temos condições de fazer alguma coisa, devemos levar as coisas a Deus, porque a nossa capacidade, ainda que nós falemos que seja a nossa capacidade, ela não vem de nós. A Bíblia diz que não que nós sejamos capazes por nós mesmos de fazer coisa alguma, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, quando nós cremos que a nossa capacidade
vem de Deus e buscamos a Deus em oração, não há obstáculo que não possamos vencer. Quero fazer menção, já para encerrar, no capítulo 18. Vamos passar rapidamente aqui. Moisés estava passando no capítulo 18 por alguns problemas administrativos. E um sábio conselho de seu sogro o ajudou tremendamente. Engraçado. Muitas vezes Deus envia alguém para nos ajudar quando nossa missão atinge um ponto crítico. Moisés estava sobrecarregado de trabalho, mas parece que só Moisés é que não via. Jetro, seu sogro, quando foi visitá-lo, viu aquilo, viu que a carga do trabalho de Moisés estava aumentando cada vez mais. Naquela época não havia distinção entre autoridades civis e religiosas, então tudo quanto era reclamação ou dúvida levavam a Moisés. E diante disso, o que acontecia? Moisés respondia pelas questões civis e pelas religiosas. Briga de vizinho, barulho na tenda do lado, tudo era levado para Moisés. E Jetro sentiu-se encorajado a aconselhar Moisés. Mas quem era Jetro? O sogro de Moisés. E é possível que nós façamos muitas vezes a coisa certa da maneira errada. E precisamos de alguma orientação, precisamos de algum conselho. Imagine que o pastor chegue na igreja porque tem estourado um cano e a igreja está cheia de água. Imagine que o pastor peça uma ajuda para que eu enxugue a igreja. E eu vou fazer a coisa certa, pegar um pano e sair enxugando a igreja. Mas não seria mais sábio, antes de começar a enxugar a igreja, eu consertar aquele cano que está furado? Por óbvio. Então, muitas vezes, nós estamos enxugando um chão, mas não resolvemos o problema principal. Nós precisamos de uma orientação, de alguém que entenda um pouco mais do que nós, e nós não devemos ser alheios aos conselhos que se nos dão. E veja que Moisés falava face a face com Deus. Moisés poderia recusar o conselho do seu sogro, mas não fez isso. Numa clara demonstração para nós, nos dias de hoje, que nós não devemos desprezar as orientações que nos são dadas. E isso porque Moisés falava face a face com Deus. Quero, finalizando, lembrar que a rocha da qual falamos, que extraía a água, era um tipo de Cristo. O que Cristo nos é hoje, aquela rocha foi para aquele povo no deserto. Por aquela rocha o povo teve vida. A água é vida, é essencial à vida. A Bíblia diz que todos bebiam de uma mesma pedra espiritual, que aquela pedra era Cristo. Embora indigno, o povo bebeu. Embora indigno, o povo, nos dias de hoje, é por eles que Jesus morreu também. A água era gratuita. Você pode ter Cristo em teu coração e isso não te será cobrado um centavo. A água era abundante. Cristo quer te dar vida abundante, vida de paz, vida de tranquilidade, mesmo em meio às crises. A água estava próxima do povo, mas eles não viram. Jesus está perto, mas muitos não veem. A Bíblia diz que, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, que Ele não está longe de cada um de nós, Ele está bem próximo aí no teu coração. Basta você abrir a porta para Ele. Os israelitas, para se dessedentar, eles simplesmente exerceram a vontade e se dirigiram à fonte. Isaías capítulo 55, versículo 1 diz que quem quiser se dirige a Deus e compra sem dinheiro e sem preço, bastando ir até Ele. Hoje basta você ir até Cristo, pedir para que Ele entre em seu coração e com certeza Ele o fará. Aquela rocha que foi ferida simboliza Cristo, que também foi ferido. A rocha foi ferida pelo povo, para que o povo não morresse. E Cristo foi ferido para que você também não morresse. Aliás, Jesus disse lá no Evangelho segundo São João,
capítulo 7, versículo 37, que se alguém tivesse sede, que fosse a ele e bebesse. Beba dessa água. Mas Jesus não é só água. Jesus também é o pão que nos dá vida. Ele disse que ele é o pão da vida. Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. E finalizando, eu quero dizer algumas semelhanças entre Jesus e o maná que descia do céu. Vamos lá. Primeira, diante de Jesus, alguns também dizem: o que é isso? Está vindo me falar de religião? Eu já tenho religião. E alguns se expressam da mesma maneira. O que é isso que você está me dizendo? Isso daí eu já conheço, então disso daí eu não quero saber. E se referem a Jesus como isso. O que é isso? Assim se referiam também ao maná, não conheciam aquilo. Segundo, da mesma forma que tentaram buscar explicação natural para o maná, nos dias de hoje também buscam uma explicação natural para a vinda de Jesus aqui na Terra. Alguns dizem, o espírito iluminado, era um espírito de luz, foi um grande profeta, foi uma pessoa boa, querendo tirar o brilho da vinda de Jesus aqui como Filho de Deus, o próprio Deus encarnado para salvar a mim e a você. Outra coisa, cada um buscava o seu maná. Hoje, cada um tem que buscar a Cristo por si. A salvação é individual. Não é porque a minha mãe é salva que eu vou subir, que eu serei salvo. A salvação é individual. Havia um tempo para buscar o maná. Se não buscasse naquele tempo, ele não estaria lá em algum dia. Com Cristo da mesma forma, um dia Jesus vai voltar e ele não vai estar mais disponível para você buscá-lo. Buscar a Cristo, um outro ponto agora, é uma questão de fé. O povo saiu para o deserto para buscar o maná porque Moisés disse. Eles acreditaram no que foi dito. Creiam no que diz as Escrituras. Vá atrás de Cristo. É uma questão de fé. Dê o primeiro passo. Aquele maná permaneceu à disposição de todos, para que não morressem de fome por 40 anos. Cristo continua de braços abertos, depois de quase 2000 anos da sua vinda aqui à Terra, depois de ter morrido por você. Ele ainda está à disposição. Aquele pão era agradável àqueles que dele comiam. Cristo é agradável para aqueles que o têm em seu coração. Interessante, aquele pão, aquele maná, ele se derretia. Ele se derretia com o calor e se endurecia depois de colhido. Às vezes, Jesus é compassivo, ele chora, ele se derrete em emoção. Jesus sente a sua dor, sente a sua tristeza e se alegra com você também. Mas às vezes se torna duro, se torna rigoroso quando você não anda da maneira como deveria andar. E por fim, não devemos deixá-lo para amanhã. Se você o tem em seu coração, compartilhe com outros ainda no dia de hoje. E se você não tem ainda, procure conhecê-lo. Deus te abençoe. Era isso o que nós tínhamos para o dia de hoje e aguardamos até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.